Meu nome é Maria José Femenias Vieira, eu sou médica, cirurgiã geral, também fiz aparelho digestivo e uma especialização em psicossomática. Além do cuidado físico com os pacientes, eu gosto muito de cuidar dessa parte emocional, porque sempre está envolvida. E eu escrevi um livro sobre estresse junto com uma psicanalista chamada Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes. E isso tem deixado a minha vida médica muito mais completa nesse cuidado com os pacientes. E por esse motivo, eu vou falar alguma coisa sobre reflexões sobre o estresse e a influência na saúde física, na saúde emocional e na vida profissional. Muitas pessoas falam sobre qualidade de vida. Aliás, é um tema muito difundido mundialmente. E qualidade de vida é uma coisa pessoal, é um projeto que a própria pessoa faz e que a sustenta num universo cheio de agruras. Quem disse isso foi Luiz Carlos Cabreira. Ele trabalha em empresas e, na realidade, o que é qualidade de vida para um não é para outro. E nós temos que descobrir em nós o que é melhor. Eu vou mostrar nesses slides sobre as causas de morte no século XX. Nós estamos agora no século XXI. E nós vemos que nos Estados Unidos, nessa pesquisa de praticamente 100 anos, observou-se que em 1900, ou seja, próximo do século XIX, as pessoas morriam de doenças infecciosas, tuberculose, pneumonia, gastroenterocolites, em último lugar, as doenças cardiológicas. Em 1950, quando a penicilina foi descoberta, houve um avanço na cura das doenças infecciosas. No entanto, a qualidade de vida das pessoas piorou. Elas passaram a ter mais estresse, passaram a se alimentar muito mal e deixaram de fazer exercícios por causa do trabalho. E por conta disso, aumentou muito em número as doenças cardiológicas, o câncer, os derrames e as doenças pulmonares crônicas, essas relacionadas com a poluição atmosférica e principalmente com o cigarro. Então vejam como é importante o cuidado com a qualidade de vida e com o estilo de vida. Saúde, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de total bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de doença e de enfermidade. Aqui eles colocam como estado de total bem-estar. Acho que isso tem muito a ver com o nosso século, século XXI, em que há uma necessidade da grandiosidade. Nunca nós estamos completamente bem. Nós vivemos num mundo em que mesmo que você tenha e se sinta com uma boa saúde, outras pessoas podem não estar tão bem. E isso influencia a nossa parte emocional e a parte social. Claro que não estar doente é muito bom, mas sentir-se bem é muito importante. Então, o nosso corpo ele não é apenas físico. Quando um paciente me procura, ele vem com o físico, ele vem com uma queixa orgânica. Mas não é só isso que nós temos. Nós temos uma parte psicológica ou emocional e uma parte social. A parte biológica são as características físicas herdadas ou adquiridas na vida. Inclui o metabolismo, que é o que o nosso corpo, todo o movimento do nosso corpo, as resistências e as vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas, que variam de pessoa para pessoa. Também tem um fator emocional, que inclui os processos afetivos, emocionais, raciocínio, conscientes e inconscientes, que fazem parte da personalidade da pessoa e que tem a ver com o tipo de criação que essa pessoa teve, com a cultura, inclusive, o meio em que ela vive. E isso define a outra vertente do ser humano, que é a parte social, que são os valores, as crenças, o papel que ela tem na família, no trabalho, nos grupos, e que varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. E também muda com a localização geográfica, e isso tudo faz a dimensão social. Uma pessoa saudável, então, teria essas três partes em equilíbrio.
Vejam que além dessa característica física, mental e social, nós passamos por um ciclo da mudança imenso desde que a humanidade começou a se comunicar. Primeiramente, as pessoas viviam numa sociedade de caça e coleta. Elas viviam ao ar livre. Elas comiam as coisas da natureza. Não existia veneno na verdura, não existia veneno na fruta, mas eles corriam risco de serem mortos por animais. Então eles tinham que fugir, tinham que vencer as enchentes, os raios, os trovões, que eles tinham medo, achavam até que vinham dos espíritos. E depois entrou numa outra fase, que é a fase agrícola, em que as pessoas já ficaram mais confinadas, mas ainda ficavam ao ar livre e comiam alimentos muito mais saudáveis. Em 1880, mais ou menos, foi a Revolução Industrial. E isso foi uma grande mudança no desenvolvimento do ser humano, porque a alimentação mudou completamente. Deixou-se de fazer uso de alimentos integrais e passou-se a fazer uso dos alimentos refinados, principalmente a farinha refinada e o açúcar refinado. Com isso, apareceram as doenças da modernidade e que se manifestaram no século XX, como a doença diverticular, diabetes, hipertensão arterial, as doenças cardiológicas. E hoje nós vivemos ainda na sociedade de informação e conhecimento, em que a quantidade que nós recebemos de informação é enorme, e isso tudo é um fator de estresse. Era aí que eu gostaria de chegar com essa introdução. Então, o estresse é alguma coisa que acontece em todos os seres humanos, inclusive nos animais. É uma reação do organismo em que existe uma quantidade de energia enorme para reagir a uma situação que incomoda, amedronta, ameaça, confunde e emociona profundamente. Todo ser humano, ele então sente isso. Aliás, o termo estresse, ele vem da física e da engenharia. É como se fosse um metal que ele é esticado e o ponto em que aquele metal se rompe é o ponto do estresse. Então, quando uma pessoa está muito estressada, é como se ela fosse romper. E os fatores que causam, que seriam os estressores, que causam o estresse, ele não é igual para todos. O que é estresse para mim pode não ser estresse para você. Ou às vezes até uma situação de alegria pode causar estresse. Por exemplo, um casamento, nascimento de um filho, causa estresse. Então, é um erro nós acharmos que estresse é apenas negativo. Nós podemos ter também estresse em situações positivas. Um outro detalhe que eu gostaria de deixar para vocês é o conhecimento e uma definição que eu encontrei num livro escrito por uma pessoa americana chamada Ellen White, em que ela diz que doença é o esforço da natureza para eliminar do organismo as condições resultantes da violação das leis de saúde. A morte vem como consequência. Então, a doença muitas vezes aparece para a pessoa acordar que ela está fazendo alguma coisa que não está boa. Então, aparecem muitas vezes não uma doença, aparecem os sintomas. Então, lembrem disso. Às vezes, um sintoma que você possa sentir está indicando que você está num caminho que não é bom, que você está se estressando, às vezes à toa. E aí eu falo um pouquinho sobre o animal. O animal como, vou dar um exemplo, um gato. Um gato que encontra um cachorro bem grande. Quando ele vê esse cachorro enorme, e aqui no slide eu mostro um ser humano pequenininho e perto de um dragão, e esse dragão pode ser muitas coisas. Pode ser medo de ficar sem dinheiro, medo do desemprego, podem ser coisas alegres, como eu falei, mas a pessoa se sente muito pequena. E o animal, ele tem a mesma reação que o ser humano tem. Então, as pupilas, elas dilatam para quê? Para que enxergue para onde vai fugir. Os pelos ficam eriçados, que é para ele assustar o animal. O coração bate mais rápido, a pressão sobe, vai mais sangue para as patas. Para quê? Para conseguir fugir e pensar mais rápido. E a liberação dos esfíncteres, por exemplo. Tem animais que eles soltam um cheiro ruim. O gambá, por exemplo, ele faz isso.
Alguns crustáceos, como por exemplo a lula, ela solta uma tinta. Isso é uma reação normal para algo ameaçador. Isso acontece também no ser humano. O ser humano ele passa por essa primeira fase do estresse, que se chama fase de alerta, em que aumenta a frequência cardíaca, aumenta o açúcar no sangue, que é para dar mais energia, tem maior aporte de sangue para o cérebro e para os músculos, para fugir e para pensar mais rápido. Os brônquios dilatam para que entre mais oxigênio, a frequência respiratória aumenta, que é chamada taquipneia, o músculo fica mais tenso, que é para realmente fugir, as mãos ficam frias, sudorese, a boca seca e dor no estômago. Por quê? Porque toda aquela energia é para sobrevivência. Estas substâncias, que a principal seria a adrenalina, ela acontece no nosso corpo justamente para nós nos defendermos. E ao contrário do que acontece com o animal, depois, por exemplo, que o cachorro grande vai embora e o gato fica sozinho, ele esquece o que aconteceu. No entanto, no ser humano, as coisas continuam, porque as situações vêm mais de dentro. O animal, como ele é irracional, entre aspas, ele esquece aquilo que aconteceu. Mas o ser humano, ele continua vivendo com aquela ameaça. Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada em frente a um semáforo. Toda vez que ela passar em frente àquele semáforo, ela vai lembrar e ela pode sentir no corpo um ataque cardíaco como se o assaltante estivesse do lado dela. Isso é uma coisa incrível. Outra coisa que acontece é que o animal ou ele agride ou ele foge. E nós não fazemos isso. Muitas vezes você está numa situação de estresse tão grande e você não pode nem agredir, nem fugir. Então, aquela energia que deveria ser descarregada, não é descarregada e fica dentro da pessoa. Uma outra coisa é a persistência da ameaça. Se a pessoa já perdeu o emprego, por exemplo, e o chefe a chama, na hora que ela vai encontrar o chefe, já vai com o pensamento de que ela vai perder o emprego. Isso causa estresse. Então, lembrem o seguinte, a fase de alerta é uma fase para a defesa do organismo. É para a nossa defesa e para a sobrevivência. Ela existe em todos os seres vivos e isso é bom. O problema é quando aquela ameaça continua sempre e você entra na fase de resistência. Na fase de resistência, há uma queda de produtividade, não trabalha tão bem, pode ter insônia, ou dormir demais, pode ter alterações do aparelho digestivo, como diarreia, às vezes intestino preso, tonturas, dores musculares, dificuldades sexuais, alterações cutâneas e os sintomas emocionais, como por exemplo, tédio, irritabilidade e uma vontade de fugir, uma vontade de sumir. Essa fase de resistência é quando aparecem os sintomas, não tem doença. É a hora de pedir ajuda, porque é como se a pessoa estivesse carregando a fase de alerta o tempo todo nas costas. E isso é impossível, porque vai acabar passando para a fase de exaustão. Na fase de exaustão, a pessoa fica vulnerável a doenças. Lembra que eu falei que a parte física ela tem uma relação com a queda de resistência? E começa a aparecer doenças graves, doenças mais simples. Às vezes uma gripe, às vezes um herpes, alguma coisa. Depressão grave, que a pessoa não tem vontade, às vezes, de sair de casa, não tem vontade de comer. Cai a autoestima, a pessoa tem dúvidas quanto à própria capacidade. Irritabilidade excessiva, às vezes fica irritada por uma coisa pequena. Às vezes tem que ficar irritado mesmo, mas às vezes por coisas pequenas não há necessidade. Não consegue trabalhar, disfunções fisiológicas, impotência sexual, alteração do colesterol e podem aparecer doenças, como úlceras, infarto, hipertensão e até câncer. Então vejam, é muito importante que a gente aprenda a lidar com as situações de estresse. E no próximo vídeo eu pretendo mostrar para vocês uma outra forma de nós lidarmos com isso. Aqui fica uma parte teórica, mas eu acho que em algumas coisas que eu falei vocês devem ter se identificado. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.